Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. No episódio de hoje, eu quero falar sobre uma pergunta que já recebi algumas vezes. Qual é a língua mais difícil do mundo? Muita gente espera uma resposta rápida, como chinês ou alemão, mas a verdade é que essa pergunta não tem uma resposta única. Não existe uma língua que seja universalmente mais difícil. Tudo depende de onde você parte. Ou seja, qual é a sua língua nativa e quais outras línguas você já fala. Por exemplo, para um brasileiro, aprender espanhol pode parecer relativamente fácil, porque as duas línguas são parecidas. Mas para um japonês, o espanhol pode ser um desafio enorme. Da mesma forma, línguas como o árabe ou o finlandês podem parecer impossíveis para nós. Mas para alguém que nasceu em países próximos, a curva de aprendizado é bem diferente. Outro ponto importante é que dificuldade não é só gramática ou vocabulário. Ela pode estar na escrita, nos sons que não temos no português, na forma como as frases se organizam ou até na cultura por trás daquela língua. Muitas vezes, o verdadeiro desafio está em mudar a forma de pensar. E é justamente por isso que no episódio de hoje eu vou falar sobre 3 línguas que costumam ser consideradas difíceis para quem fala português brasileiro. E mais, essa escolha também vem da minha experiência pessoal, porque são línguas que eu já estudei ou que ainda estudo atualmente. Bom, antes da lista, deixa eu explicar uma coisa. Quando falo em dificuldade, eu estou pensando em alguns pontos. Primeiro é a distância linguística. Quanto mais distante do português, mais diferente será o vocabulário e a estrutura. O segundo ponto é a gramática. Línguas com muitos casos gramaticais, tempos verbais ou irregularidades aumentam o desafio. O terceiro é a escrita e pronúncia. Quando o sistema de escrita é totalmente novo ou quando existem sons que não temos no português. E por último, a cultura. Muitas vezes a língua está tão ligada à cultura que aprendê-la exige também mudar a forma de pensar e se expressar. Bom, a primeira língua dessa lista é o árabe. O árabe é falado por mais de 300 milhões de pessoas em mais de 20 países. Mas cuidado, não existe um árabe único. O que se aprende geralmente é o árabe padrão moderno, usado em jornais, livros e discursos. Só que no dia a dia, cada região tem o seu dialeto. O árabe do Egito é diferente do árabe do Marrocos ou do Iraque. A primeira barreira é a escrita, da direita para a esquerda. As letras mudam de forma dependendo da posição na palavra e as vogais curtas muitas vezes nem são escritas. Depois vem os sons, há fonemas guturais que não existem em português. A gramática também tem sua complexidade. As palavras derivam de raízes trilíteras, ou seja, conjuntos de 3 consoantes que dão origem a várias palavras relacionadas. Mas o árabe tem um lado fascinante, a poesia, a música e a própria caligrafia, considerada por muitos uma forma de arte. Aprender árabe é também mergulhar numa cultura milenar e riquíssima. Em segundo lugar, eu escolhi o japonês. O japonês é falado por mais de 125 milhões de pessoas, quase todas no Japão. Ele é desafiador já pela escrita. São 3 sistemas: hiragana, katakana e kanji. O hiragana é usado para palavras gramaticais e terminações verbais. O katakana é usado para palavras estrangeiras, como computer, para computador. E o kanji são os ideogramas de origem chinesa. São milhares, e para ler um jornal, você precisa conhecer pelo menos uns 2.000 deles. A gramática também é bem diferente. As frases seguem a ordem: sujeito, objeto, verbo. E há o sistema de níveis de formalidade, conhecido como Keigo. Você precisa escolher as palavras de acordo com a situação. Por exemplo, falando com amigos, com seu chefe ou com alguém de status mais alto. Na pronúncia, até que não é tão difícil para o brasileiro.
o japonês tem sons parecidos com os nossos, mas a entonação muda o significado das palavras e isso exige treino. Culturalmente, o idioma está ligado à etiqueta social. Expressões como Yoroshiku onegai shimasu não têm tradução literal, mas refletem respeito e harmonia social. E tem uma curiosidade positiva. Os japoneses geralmente ficam muito animados quando percebem que o estrangeiro tenta falar japonês, mesmo com erros. É um incentivo enorme para quem está estudando. Em terceiro lugar, eu escolhi o finlandês. Bom, o finlandês é uma língua que eu particularmente gosto muito. Ela é falada por 5,5 milhões de pessoas, quase todas na Finlândia. Ela pertence à família fino-úgrica, totalmente diferente do português e até das línguas mais próximas de nós, como espanhol, francês ou italiano. E aí vem o choque. São 15 casos gramaticais. Isso significa que as palavras mudam de forma de acordo com a função na frase. Um exemplo simples. Talo significa casa. Talossa significa talossa é na casa. Talosta é da casa. E talon é para a casa. Isso pode parecer assustador, mas tem um lado bom. O finlandês é muito regular. Quase não existem exceções. Quando você aprende a lógica, consegue aplicar em quase tudo. Na fonética parece fácil, mas há um detalhe. O comprimento das vogais e consoantes muda completamente o significado. Exemplo: tuli é fogo, tuli é vento, muta é lama, mutta é mas. O vocabulário também é distante, mas existem empréstimos do sueco, do inglês e do russo que ajudam um pouco. E culturalmente, aprender finlandês é como mergulhar num universo único. É o país da sauna, da aurora boreal, do silêncio e um dos países que tem uma das melhores educações do mundo. Na minha experiência, o finlandês é sim um grande desafio, mas também é uma língua que recompensa quem insiste. Quanto mais você estuda, mais percebe que existe uma lógica funcionando por trás de tudo. Então, na minha opinião, para nós brasileiros, árabe, japonês e finlandês estão entre as línguas mais desafiadoras. Cada uma apresenta barreiras diferentes. O árabe com sua escrita e seus dialetos, o japonês com seus 3 sistemas de escrita e hierarquia social, e o finlandês com seus muitos casos gramaticais e uma lógica bem distante do português. Mas lembre-se, difícil não significa impossível. Com paciência, curiosidade e motivação, qualquer língua pode ser aprendida. E no fim, aprender o idioma é também descobrir um novo jeito de ver o mundo. E você, já tentou aprender árabe, japonês ou finlandês? Ou será que existe outra língua que, para você, parece ser ainda mais difícil? Me conta lá no Instagram. Eu vou adorar ouvir a sua história. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do Vida Poliglota. Eu quero agradecer a todos que estão participando. Quero agradecer a você que me ouviu até aqui. Tem sido uma experiência muito legal poder compartilhar um pouco sobre um assunto que eu sou totalmente apaixonado. Eu queria também abrir esse espaço para vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão de assuntos que vocês gostariam de ouvir por aqui, eu vou adorar saber. Ok? Muito obrigado por tudo mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo episódio.